Olá, meus alunos, tudo bom? Na videoaula de hoje falaremos sobre a ata. Então, a ata é um documento de registro, no qual se resumem as reuniões, assembleias de entidades públicas ou particulares, dele constando, portanto, fatos, ocorrências, decisões, resoluções, debates, votações, disposições, normas, etc. A ata, então, é a vida da empresa. É o documento em que se registram, ao longo da sua história, as decisões, as reuniões e demais atitudes tomadas pelos seus membros. Então, é um documento muito importante de registro, tanto em instituições públicas como privadas. O importante também dizer que a ata ela não é uma transcrição de tudo o que aconteceu, tudo o que foi dito durante uma reunião. A pessoa responsável pela ata, que geralmente é chamada de secretário ou secretária, deve ser uma pessoa que tenha essa visão de filtrar, né, de conseguir resumir as principais informações discutidas, as principais decisões tomadas durante uma reunião. Né? E importante, né, na ata não se redige uma ata, se lavra-se uma ata. Né? Então, esse é o termo correto quando se fala em ata. Né? A ata ela é lavrada. Muito bem. Então, depois, né, após assinada pelo secretário, o secretário por todos os presentes, a ata ela constitui uma prova de que houve uma reunião, né, das decisões nela tomadas e das manifestações de todos os participantes. Né? Então, esse é um documento oficial, para que ninguém depois, um tempo posterior, alegue, né, que determinadas posições não foram feitas, de que determinadas decisões não foram tomadas. Né? Então, é um documento de registro muito importante. Em razão, né, do seu valor jurídico, então a ata deve ser lavrada de modo a evitar futuras modificações, razão pela qual não se admite rasuras ou emendas. Então, a secretariar uma reunião, né, é muito mais do que tomar notas e posteriormente preparar e distribuir a ata. Né? O secretário ou a secretária deve ter uma voz ativa ao longo da reunião, pedindo, inclusive, esclarecimentos a pontos que, porventura, não fiquem claros. Né? E acompanhar as questões não concluídas ao longo da reunião. Né? Pode ocorrer de se dar início a uma discussão e, por algum motivo, a conversa andar para outro rumo. Então, cabe ao secretário ou à secretária fazer com que tome novamente o rumo para concluir os objetivos da reunião e assim registrar na ata. Então, muito bem. Então, exige, né, do secretário um bom português, uma boa presença durante a reunião e saber exatamente os objetivos dela. Então, geralmente, as atas elas são transcritas pelo secretário ou secretária em um livro próprio, né, que deve conter um termo de abertura e um termo de encerramento. Esses termos já vêm prontos, né, e já são formatados dessa maneira. E também é um documento, a cada ata que é realizada, sempre há depois, né, a assinatura de todas as autoridades, todas as pessoas que tiveram nela presentes. Quando o livro de atas estiver completo, né, ou seja, quando não houver mais folhas para escrever as atas, deverá ser feito um termo de encerramento e aberto um novo livro ata. Permite-se também a transcrição da ata em folhas digitadas,
desde que elas sejam convenientemente arquivadas, impossibilitando fraude. E aí nós temos algumas dicas importantes. Devido a ter como requisito não permitir que haja qualquer modificação posterior, o seu formato renuncia às quebras de linhas eletivas, espaçamentos verticais e paragrafação, ocupando virtualmente todo o espaço disponível na página. Então, deve-se evitar, né, abrir parágrafo, dar espaçamentos, qualquer tipo, deve ser um único bloco. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de ata para vocês observarem essas questões de formatação. Então, nós temos aqui, ó, iniciou-se aqui a ata, o texto. Então, vocês estão percebendo, ó, que é um único bloco, certo? Não há parágrafos, não há espaçamentos, nada. Um único bloco de texto. Para que isso? É esse cuidado para se evitar que depois da ata feita e assinada, alguém coloque algum termo, algumas palavras, números a mais no texto, né? Então, é para evitar qualquer tipo de fraude. Ok, então vamos aqui às dicas importantes. Ao final da ata, o espaço restante da linha deve ser completado com um traço. Outro cuidado para evitar fraudes futuras. Números, valores, datas e outras expressões sempre representadas por extenso. Inclusive, né, a data em que foi feita a reunião. Sem emprego de abreviaturas ou siglas, sem emendas, rasuras ou uso de corretivo. Muito importante isso. Todos os verbos descritos de ações da reunião usados no pretérito perfeito de indicativo. Então, disse, declarou, decidiu ou decidiram, entre outros. Por quê? Porque é um relato de algo que já aconteceu. Então, não utilizem verbos no presente. Ele disse, ele afirma, eles decidem. Não. Todos os verbos no passado. É algo que já aconteceu. Caso a ata for registrada diretamente em livro de atos de forma manuscrita, os contornos da edição do texto não estarão disponíveis. Neste caso, né, se você está fazendo de forma manual e se houver um erro por parte do secretário, da secretária, ele ou ela esse erro deverá ser imediatamente corrigido, né? Se esse erro for identificado no momento de lavrar a ata da sua produção, pode usar a expressão digo, né? Por exemplo, o diretor propôs adquirir imediatamente 20 mil, digo, 30 mil unidades de matéria-prima. Ok? Então, usa a expressão digo. Agora, caso o erro seja percebido só depois de ter a ata sido lavrada, e aí você usa a expressão em tempo, né? Então, em tempo, onde estava 20 mil unidades de matéria-prima, leia-se 30 mil unidades de matéria-prima. Ok? Então, a ata foi lavrada e é só ao final foi identificado esse erro, usa-se a expressão em tempo. Agora, se a reunião não teve quórum, o que significa quórum? Quórum significa a presença mínima de pessoas para que haja uma reunião, né? Então, a gente ouve muito isso, né? Lá na Câmara de Vereadores não teve quórum suficiente para a votação de uma nova proposta de lei. O que significa? Então, não teve a presença mínima, né? Não teve a presença mínima de vereadores para que houvesse uma votação, por exemplo. Então, quórum significa isso. Então, quando não acontece, né, quando não se tem a presença mínima de todos os membros, usa-se, então, essa expressão, essa formatação aqui, né?
Por falta de quórum, não houve hoje, aí a data por extenso, a reunião de, né? Eu, aí o nome do secretário, a secretária, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada. Aí vem a data, né? O local, a data e o ano. A ata, ela se compõe de algumas partes. Vamos a elas. A primeira parte é chamada de abertura. Então, a abertura é feita com a indicação por extenso do dia, mês, ano e hora da reunião, além do local em que será realizada. Exemplo, aos 25 dias do mês de março de 2009, com início às 15 horas e 30 minutos, na sala de reuniões da empresa X, na rua tal, número tal, cidade e estado, né? Reuniram-se. Então, aqui, essa é a abertura. Aí nós temos a segunda parte, que é a relação e identificação das pessoas presentes. Reuniram-se sob a presidência do senhor fulano de tal e secretariada, né, por Beltrana, os membros da diretoria financeira e os gerentes comerciais infraassinados, né? Então, quer dizer que ao final da data a assinatura deles, de todos os presentes. Mas há também a possibilidade, se não for muitas pessoas, o nome de todas elas, né, na relação e identificação das pessoas, e bem como os seus cargos, tá bom? Nada evita de vocês colocarem também nomes e cargos. Ordem do dia. O que é a ordem do dia? É o que vai ser o que foi tratado durante a reunião. Se foi uma reunião para decidir alguma coisa, para se falar de algum problema, para se falar sobre novas medidas, para se realizar uma votação, né? E assim por diante, né? Então, essa é a reunião propriamente dita. A secretária ou o secretário deve narrar em ordem cronológica todos os assuntos tratados e suas decisões. Lembrando, não é tudo que vai se lavrar na ata. Se alguém faz alguma brincadeira, se alguém conta uma piada, se alguém sai um pouco do assunto e fala algo totalmente diferente, e isso é muito comum de acontecer em reuniões, não essas as informações desnecessárias não vão aparecer na ata, ou pelo menos não devem aparecer na ata. Somente as informações essenciais, importantes, decisivas, ok? Temos um exemplo. Os senhores acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram ratificar a aprovação do balanço patrimonial, demonstrações financeiras e relatório da administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e, em seguida, pela extinção das atividades da filial localizada na Avenida Duque, uma vez que a medida atendia aos interesses da sociedade. Então, foi todas essas decisões que foram tomadas durante aquela reunião. E aí temos o fecho. O fecho não muda, é um formato básico igual para todas, né? Ela acontece, então, quando todos os assuntos tiverem sido tratados, né? Então, ela só pode ir no final da reunião, né? Exemplo de um fecho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra sessão para o dia tal, às tal horas, quando serão julgados recursos em pauta. E, para constar, lavrei a presente ata, que subscrevo e vai assinada pelo senhor presidente, depois de lida. Né? O que acontece na vida real? Né? Eu já participei de várias reuniões, inclusive até já redigi algumas atas, né? Me convidaram, né, por fazer parte, né, por ser professor de português, então já fui secretário né, de reuniões algumas vezes. Então, o que acontece? Primeiramente, é claro, né, acontece a reunião, a gente deve estar lá presente, toma nota, né, faz uma espécie de um rascunho, daí digita, né,
digita e aí encaminha a todos que estavam presentes, para eles fazerem uma leitura preliminar. Algumas vezes alguns indicam algumas partes a serem complementadas, né, para melhorar, mas claro que tem que buscar não é, é, também ter limites, né? Não colocar tudo que as pessoas querem, porque aí acaba desvirtuando o documento, né? Porque depois de uma reunião as pessoas ainda podem continuar pensando sobre o que aconteceu e sobre o que disseram, e aí elas vão querer, nesse momento, né, na leitura de uma prévia, querer colocar informações que não foram ditas realmente. Então, aí cabe o secretário ter muita atenção para o que realmente ele deixou de verificar, de captar durante a reunião e daquilo que está sendo acrescentado até de forma indevida, né? E aí, então, feito isso, essa leitura preliminar, um feedback de todos que participaram, aí é feito a ata realmente definitiva, pode ser numa folha digitada, como foi colocado ali, ou no livro próprio, e aí é passado de setor em setor para se colher as assinaturas de todos os presentes. Claro que eles ainda farão mais uma leitura rápida, né? Porque geralmente a ata não é muito longa, e aí realmente assinam aí a ata. Então, esse é o procedimento que acontece na vida real, né? Não é nada feito na hora, como vocês podem até ter a sensação, né, de que é feito isso. Não. Primeiro é feito essa versão preliminar, depois é digitado, depois é encaminhado, é feita uma leitura, algumas modificações, mas aí é muito importante o papel do secretário, e depois sim, aí é impresso e feita a coleta das assinaturas, tá? Muito bem, então o fecho é esse, é sempre dessa maneira, nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, né? E aí acredito que, para constar, né? Lavrei a ata que subscrevo é assinada pelo senhor presidente. Esse eu, né? Eu lavrei a ata, é o caso, é o secretário. Aí dá um espaçamento, vem o local, a data e o ano, e abaixo as assinaturas, né? Essa, então, é as partes que compõem uma ata. E ela hoje é um documento muito utilizado, né? No IFES, que nós temos diversos momentos que temos a ata, né? Por exemplo, os conselhos de classe, todos eles é feito uma ata, né? Então, lá, quem geralmente lavra a ata é a equipe pedagógica, assim, é um pedagogo ou uma pedagoga que lavra a ata, e aí né, tudo que foi decidido a respeito das turmas, os casos em especial, as deliberações, né, né, tudo isso consta lá na ata. E aí, após o ali até que até é feito da maneira que vocês até pensam, né, é feito durante a reunião mesmo, não há tempo para um feedback, né? E aí nós assinamos depois, né? Todos que estiveram presentes. Muito bem. Então, lembrando, né, que nós estamos aí trabalhando com o livro, né, Comunicação Técnica, Linguagem e Correspondência. Estamos na página 57, né, terminando a parte teórica da ata, e nós temos atividades, mas eu vou pedir para vocês fazerem uma só, que é da página 59, que é uma produção textual. É a produção de uma resenha mesmo, né? Aliás, desculpe, de uma ata mesmo, né? Então vamos à proposta. Suponha que você trabalha em uma empresa e é o secretário ou a secretária da atual Comissão de Prevenção de Acidentes, a chamada CIPA. Elabore a ata de uma reunião desta comissão com base nas informações e na narrativa a seguir. Então, a empresa, aqui nós temos o nome da empresa, o endereço, a data que foi feita essa reunião, o local, né, sala de reuniões, e a hora, às 13 horas. Né? Então, esses são os dados preliminares. E aí nós temos aqui, numa forma de narração, então está bem diferente aqui, né? Aqui nós temos a fala
de cada um que esteve presente nesta reunião é colocado aqui com um travessão, né? Então, aqui o formato está como se fosse uma narrativa, ok? Bem diferente do que vai ser a ata. Então, vocês não vão poder seguir esta mesma formatação. Lembrem, a formatação correta da ata, ela deve evitar qualquer tipo de espaçamento, certo? E aqui a linguagem também vai ter que mudar. Vocês vão ter que, as pessoas vão falar aqui de uma maneira informal, vocês vão ter que aí relatar na ata de uma maneira formal, né? Ok? Então, vocês não vão poder usar a mesma maneira de se expressar dessas pessoas aqui, muitas delas simples, né? Mas pessoas mais simples, não vão poder usar da mesma linguagem para colocar na ata. A ata deve ser um texto formal, ok? Então, vocês vão ter que transformar essa narrativa aqui em uma ata, certo? Dentro daquela formatação, dentro, né, de um único bloco de texto, sem paragrafação, sem espaços e tudo, respeitando aquelas partes, né? A parte da abertura, né? Aqui, né? O preâmbulo, né? Que a gente diz, pode ser também a identificação das pessoas presentes, o que foi discutido, depois as deliberações, decisões tomadas e o fecho, né? Lembrando que tudo isso no passado, né? Algo que já aconteceu. Ok? Lembrando aqui que vocês, então, devem fazer, né? Ó, nesse formato, num único bloco, uma linguagem formal, respeitando essas partes aqui, né? Tem que ter a abertura, tem que ter a relação de identificação das pessoas presentes, a ordem ou as ordens do dia e o fecho, né? O fecho, ok? Tem aqui esse outro exemplo também, que vocês podem se utilizar na página 58, né? Ok, pessoal? Então, é somente esse exercício né, de produção textual da página 59. Qualquer dúvida, me procure, né? Aqueles que têm dificuldade de escrever, né, que querem conferir, me mandem uma prévia, né, mas no tempo hábil para que eu possa dar um retorno com qualidade, certo, pessoal? Então, sobre a ata é isso. Bom trabalho.